pessoal, me apresentar profissionalmente e a gente começa a nossa palestra, né? Então, hoje eu estou na Igreja Presbiteriana Independente com meu marido, a minha filhinha, mas eu nasci e fui criada na Igreja Metodista, minha mãe sempre ativa, meu pai sempre tesoureiro, então a gente sempre foi aquela família que convivia com as famílias pastorais, com as famílias missionárias, e quando eu resolvi fazer psicologia, eu já tinha no meu coração de fazer algum trabalho com os missionários, porque a gente sempre hospedava missionários em casa e a gente via como era difícil, a luta. E desde 2006, quando eu me formei, sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Paraná, eu comecei atuando um pouquinho como psicóloga amiga dos meus amigos pastores missionários da igreja. Muitos começaram a ir para fora, a gente vai conhecendo novos amigos, amigos batistas, amigos da presbiteriana, e aí aonde eu comecei a cuidar e trabalhar ainda mais com vocês. E em 2014 eu fiz o meu doutorado na PUC aqui em São Paulo sobre a saúde mental de missionários que atuam em contextos transculturais. Então, com isso, eu consegui me achegar falando de vocês aí, tanto na Junta Nacional, né, quanto na Junta Mundial de Missões, e a gente teve o contato com o pastor Sandro, e desde então, sempre que possível, eu estou com vocês aqui em palestras, participando daquele primeiro momento, né, da escola, né, pastor, esqueci agora o nome certinho, que a gente tinha algumas aulas ali online, e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, irmãos. Também sou teóloga, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e assim, não estou aqui hoje para inventar roda, inventar o fogo. Não sei quantos colegas eu tenho aqui de profissão ou de formação, mas o que eu venho é tentar trazer um pouquinho de toda essa minha experiência pessoal, 18 anos de clínica e de atendimento, focando na saúde mental de vocês, como o pastor Sandro falou, nesse programa de prevenção. Por quê? Se a gente for pela área social, a gente sabe o quanto fica caro o tratamento ou o processo de intervenção. Mas para nós aqui não é o caro de ter recursos em si, é o caro porque quando eu estou doente, a minha família adoece, meus amigos adoecem, a igreja adoece, o trabalho adoece e nós estamos preocupados com vida. Não é ter que correr atrás de psiquiatra, de psicólogo, de médico, isso é de menos, a gente corre atrás que Deus nos dá, né? Nós somos um corpo em Cristo. Mas a minha ideia hoje é trazer um pouquinho de umas atividades que possam te auxiliar quando vocês perceberem ali que, opa, algo não tá legal, parar, respirar e o que que eu posso fazer. Por isso, o tema da minha palestra do descanso, né? A importância do descansar. Vou projetar a palestra aqui, vamos ver se eu consigo. Talking share, eu marco todos os participantes. Pastor, é isso? Eu já estou clicando em coisa errada aqui. Você vai em. O seu está em inglês? Ou é português? Meu tá em inglês. Você tem que escolher a tela inteira. O meu está em português, agora que eu vi. Lá em cima, depois só clique em compartilhar. Você vai passar vídeo? Não, não vou. Ah, então, é só clicar na primeira opção em cima do lado esquerdo, tem lá a tela inteira. Aí você, depois lá embaixo você clica em compartilhar. Deve ser o share. Isso, tá vindo. Aí. Lindo, gente. Agora você clica na apresentação aí. Isso, ótimo. Ótimo. Eu sumi, vocês me veem como que eu tô? No Zoom a gente consegue te ver. Então tá bom, então. Bom, gente, qualquer coisa, se vocês quiserem, tem aqui, né, a mãozinha, mas vamos pensar colocar o celular aqui, né? Psicóloga fala demais, mulher ainda, né? Só para fazer essa brincadeira. Vamos ficar em torno aí de 50 minutos da palestra e reservado 20, 30 minutinhos para a gente ter uma roda de conversa, para a gente ter a nossa troca, tá bom?
10h20 aqui. Bom, o tema da palestra não é falta de fé. Cansaço e desânimo é falta de descanso físico e mental. Repito, eu não estou tirando, né, a nossa questão das nossas batalhas espirituais, as dificuldades burocráticas, dificuldade de campo, mas aqui o que eu quero chamar a atenção é para a necessidade do nosso descanso, porque algo que todos nós escutamos desde pequena, é que a seara do Senhor é grande, mas são poucos os ceifeiros. E nós temos muitas coisas para fazer, e nesse muitas coisas para fazer, muitos pratinhos para equilibrar, nos falta muitas vezes o descanso. E é importante falar disso, porque, embora seja óbvio, não é. A gente tem vivido uma sociedade do cansaço, uma sociedade do cancelamento e uma sociedade que bate palminhas, que é workaholic daquela pessoa que você precisa de 2 meses para fazer uma agenda de meia hora para tomar um cafezinho. Então, isso não é normal, isso não é saudável, e é para isso que eu quero hoje aí compartilhar com vocês. Para isso, irmãos, vamos falar da importância do corpo, alma e espírito. Não vamos entrar em questões teológicas, dualista, pluralista, não é isso. Mas como está lá em Filipenses, né? Que nós temos que cuidar, né? Para ser irrepreensíveis, nosso corpo, alma e espírito. Então, eu quero trazer um recorte do livro de Josué para chamar a atenção de vocês, para a gente falar que o descanso não é uma invenção psicológica, mas é algo que nós precisamos cuidar. E assim a minha palestra vai ser toda construída. Então, quem quiser acompanhar comigo, quiser abrir a própria Bíblia, lá no livro de Josué, capítulo 7, verso 13. Dispõe-se, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podeis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. A pior decisão, irmãos, que podemos tomar quando existe algo de errado em nossa vida é tentar esconder, ocultar o pecado. Deixar de tratar do problema ou uma situação pode agravar ainda mais a nossa condição. Causas que não são tratadas, elas podem virar perversão. Nós temos vários exemplos de situações que vão se agravando pelo fato de deixarmos de tratar. Por exemplo, se está enfrentando uma enfermidade e deixar de ir ao médico, quanto mais o tempo passa, a doença vai complicando e o tratamento fica difícil. Quando se perde, por exemplo, um ente querido, a pior decisão é aquela, vida que segue. E não é bem assim. Quando perdemos uma pessoa, por exemplo, é necessário o tempo de choro, é necessário o tempo de luto. Viver o luto e ter a ciência de que as coisas dali para frente será diferente e que temos que aprender a viver sem aquela pessoa amada. A pior escolha é não viver o luto. E quando nós estamos em campo, a gente vive muitos lutos, né? Não vou me alongar, deixa eu focar aqui, deixa eu seguir a próxima e comento. E outras questões também, né? A afirmativa é válida. Questão não tratada pode virar enfermidade grave, né? Então, se você, irmão, enfrenta um problema no casamento, no trabalho, na igreja, no condomínio com o vizinho, a melhor maneira é tratar da questão de forma cordial, com sinceridade, não tendo educação, um ambiente adequado, ter uma conversa madura, cuidando da privacidade, né, para não dar publicidade ao caso e tudo mais. Procure não se exaltar na conversa enquanto trata do caso que tem causado desconforto. Mas em si, a gente precisa enfrentar, seja ele qual for o problema. Nesse rápido recorte bíblico que eu trago com vocês, eu destaco o personagem Acã. O povo hebreu, ele tinha acabado de conquistar a cidade de Jericó. Para atingir os objetivos rumo à terra prometida, esse mesmo povo precisaria passar por Ai, né? Uma terra menor e menos poderosa que Jericó. Contudo, em Ai, né? Que tipo de cidade pequena, não vai acontecer nada. Eles são derrotados.
Josué, o líder, ele fica muito triste e em oração ao Senhor, o motivo por terem sido frustrados os planos. E temos então a resposta, né? Lá em Josué 7:13, a parte B do versículo. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Que coisas condenadas eram essas? E é aqui eu vou como psicóloga cristã. Acã, ele tentou esconder um problema que ele viveu. Ele desobedeceu ao Senhor e tentou jogar tudo para debaixo do tapete. Não tratou da questão e a coisa se agravou. Deus havia ordenado que ninguém pegasse dos despojos, né, os restos do ouro de Jericó. E o que que Acã fez? Ó, vamos ler? Declara-me agora o que fizeste, não me oculte, respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo, né? Josué 7, verso 19, parte B até o 21. Irmãos, primeira questão, a gente está falando aqui do pecado, mas o meu foco não é pecado, eu não sou pastora e não estou falando sobre o pecado. O que eu quero trazer é a desobediência ao Senhor quando a gente esconde os nossos problemas que nós estamos vivendo, né? A lição que eu quero trazer para vocês é se você está vivendo algum problema, seja no casamento, no trabalho, na igreja ou consigo mesmo, apresente ao Senhor. Conte para Deus. Não está conseguindo ouvir a voz de Deus, que a cabeça está atribulada. Procure ajuda de um irmão, de uma irmã. Porque a pior violência contra si mesmo é o sentimento de culpa. E é aqui que começa o nosso trabalho de prevenção. Porque as emoções são a porta de entrada para a nossa cabeça ficar toda tumultuada e a gente não conseguir muitas vezes realizar o nosso trabalho e até mesmo a gente não conseguir descansar. Por quê? Né? Antes de prosseguir, é importante, não vamos nos esquecer da nossa grande bênção da nossa vida, né? Isaías 53:4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, nós somos de carne, osso e sangue. Não vou desprezar os problemas que nós temos, né? A nossa carne sente, o sofrimento está ali. Só que não vamos esquecer que todo e verdadeiro sofrimento e aflição, tudo que nós temos vivido, né? Deus já nos deu, Deus já nos resgatou e Ele nos dá a vitória. Um problema, muitas vezes, algo que me marcou quando eu tinha 14 anos no acampamento, que a obra é de Deus, mas a gente quer ser o pedreiro. A gente quer fazer as coisas. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entregar isso para Deus. E aí, às vezes, a gente fala em termos de saúde emocional, essa frase que eu trouxe para vocês, que é muito repetida. Deus sabe o que faz. Eu confio, mesmo que na hora não entendo. É lindo, maravilhoso. Às vezes a gente fala isso na devocional, no nosso culto, no nosso momento de oração. Mas saiu daquele momento nosso, do nosso quarto, e a gente vai viver, a gente não confia, não. Vem as emoções. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho raiva, eu tenho sentimento de culpa. As emoções, elas tentam nos atropelar. E aí eu gosto muito dessa figura aqui do coração com o cérebro, porque parece que é tão fácil a gente fazer essa ligação. E, gente, não é fácil. Hoje a gente sabe pelas neurociências que a gente tem uma região minúscula, né, que é a amígdala, não essa daqui que a gente chama da garganta, que é a amidaloide, mas a amígdala fica bem no meio do cérebro. Ela é responsável pelas nossas emoções, sejam elas quais forem. E quando a gente sente uma emoção, pá, é uma autoestrada. A gente fica inundado por todos os hormônios daquela emoção.
e para a gente refletir, para a gente colocar em prática o nosso córtex pré-frontal, irmãos, é uma luta danada. É como se fossem estradas vicinais. A gente precisa falar, pensar, conversar. Por quê? Porque o nosso cérebro primitivo, ele foi feito simplesmente para o quê? Para a gente viver. Para a gente viver no Jardim do Éden. Para a gente viver com Deus. Não para a gente resolver os problemas do pecado original. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção, em primeiro lugar, irmãos, às nossas emoções, porque são elas que são o termômetro e vão nos mostrar se nós estamos nos sabotando, escondendo problemas que a gente acha que está tranquilo, que está dominado, mas não está, e vai ser um tendão de Aquiles no nosso dia a dia. Essas são as 5 emoções principais. Recentemente a gente teve o lançamento aí de um filme, né, o Divertidamente 2 aí, que trouxe essas emoções principais, e eu trago para vocês do jeito que a gente trabalha aqui no Brasil em português, que é trama. Por que que a gente escolheu trama? Não só porque dá certo esse acróstico das 5 principais emoções, mas porque a nossa vida, a nossa narrativa é uma trama, né? Assim que a gente fala das novelas. O que que trama, irmãos, nos resume? As 5 principais emoções: tristeza, raiva, ansiedade, barra alegria, medo, afeto, barra amor. O que é tristeza? Algo de ruim já aconteceu. Percebem o grifo? Já aconteceu. Chorar com os que choram. Já foi. A gente precisa passar por esse luto. Raiva, regra interna violada pelo outro. É, ai, eu não gosto de me expor, de orar, morro de vergonha, você é a última, vou sentar lá nos bancos finais da igreja. Mas aí o pastor Daniel me olha lá da frente e fala, irmã Cíntia, ora aí pela gente. Aí eu fico vermelha, ruborizada. Mas eu tinha uma regra interna, não gosto de me expor, vou ficar sentada sempre no fundo do banco. E assim a gente tem várias regras internas. E quando uma delas é violada, o que que a gente faz? A gente briga, a gente fica irritado, a gente fica nervoso, a gente quer apagar o incêndio. Ao invés da gente parar e pensar, puxa, por que que a minha regra interna foi violada? O que que eu deixei de fazer para me proteger? Ansiedade, já explico porque a alegria aqui tá junto. O que que é ansiedade? Né? É algo de ruim que pode acontecer. Se é coisa da minha cabeça, se é invenção ou se é fato, não interessa. Eu vou ficar ansioso porque algo de ruim pode acontecer e aí eu vou ficar o tempo todo andando em círculos. Eu tenho um projeto, já orei, vou colocar em prática. Ah, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, aí eu não sei o quê, eu fico rodando em círculos. A mesma coisa, por incrível que pareça, é quando eu estou no auge da minha alegria, estou em êxtase. Porque tudo que é excesso faz mal, gente. Sanduíche natural é muito saudável para o nosso organismo. Mas se eu comer 10 sanduíches naturais no café da manhã, não vai ser tão saudável. Alegria em excesso. Algo de bom pode acontecer. Nossa, eu vou colocar em prática esse projeto. Vai dar certo. Eu vou trazer as crianças, que eu vou trazer os pais, vou criar uma escola de ginástica, depois uma escola de futebol. E aí, às vezes, eu fico tanto ali idealizando essas coisas que podem acontecer. E vai ser secretado o mesmo hormônio da ansiedade, porque eu estou vivendo a possibilidade. Eu tenho dificuldade de vir para o concreto. Outra emoção, o medo. O que que é o medo? De novo, se é real ou irreal, é pensar algo de ruim vai. Opa, gente, desculpa que foi errado aqui o português. Algo de ruim vai acontecer. Repito, se é irreal, não sei, mas eu boto na minha cabeça que algo de ruim vai acontecer e o que que a gente faz? Ao invés de parar, pensar, refletir, vamos fazer um plano de prevenção, né, Pastor Sandro? Vamos cuidar da prevenção antes da intervenção.
Não, eu já penso, meu Deus, eu tô com 5 missionários ali, 10 missionários ali, teve a enchente, teve isso, tem aquilo. A gente parte para intervenção ao invés de pensar na prevenção. É isso que o medo faz. Imagina o tempo todo a gente com medo. E agora, algo mais positivo, o último A de afeto, do amor, que é algo de bom acontece. Desculpa aí também o errinho de português. Algo de bom acontece. Eu tô no afeto, eu tô no amor. Aí vocês podem perguntar, né? Eu tô aqui na telinha com a irmã Nayara, né? Gostei agora. A irmã Nayara até foi pra trás e falou, meu Deus, mas o que, que a Cíntia vai falar? Qual o problema agora do afeto? Né? A mesma coisa. Sabe a paixão? O afeto, o amor é essa paixão. Quando a gente tem certeza que as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo, o que que pode acontecer com a gente? Deixar de olhar pontos que são importantes, porque a gente confia no nosso ego. Ou seja, irmão, seja qual for a emoção, positiva ou negativa, a gente precisa prestar atenção, porque essas emoções, elas dão um sinal, é um termômetro de como nós estamos vivendo. Então, aqui está a trama. Ah, quem quiser tirar um print da tela, vai ficar gravado também. Mas sugiro aí, pode tirar print, tirar foto. T de tristeza, R de raiva, A de alegria, M de medo e o último A do afeto e do amor. E lembrando essa alegria da ansiedade. Todas essas emoções, elas precisam estar e serem apresentadas de forma equilibrada. E aí, aonde que eu faço o laço aqui com a nossa palestra? Irmão, se tem uma dessas emoções sendo a principal na vida de vocês, alguma coisa está de errado. Alguma coisa vocês estão deixando de fazer no sentido de não estarem conseguindo descansar. Algo de ruim aconteceu, aconteceu, a gente vai viver o luto, mas a gente tem que seguir em frente. Se a gente não está seguindo em frente, é porque a gente não está descansando a nossa cabeça. O nosso ego está ali, está tentando rejeitar. A raiva, a regra interna violada. O pastor Daniel já me chamou, vou ter que orar, não vou fugir. Agora, se eu ainda fico ali pensando, tô com raiva, tô irritado, o que que aconteceu? Não deu certo o projeto, o pastor, o missionário aconteceu, falou umas fofocas. Eu não tô também conseguindo descansar meu cérebro. Assim, a ansiedade, o medo, o afeto e o amor. E aí eu trago isso daqui, gente, que é muito utilizado em processos de luto, né? São as 5 fases, né? Muito conhecidas. Hoje a gente não fala tanto dessas fases, a gente fala no modelo dual, mas eu acho ele extremamente didático. Por quê, gente? Diante daquelas emoções da trama, o meu ego, primeiro momento, ele vai tentar falar, não, frescura, passa logo. Não, ninguém fica para semente, né? Todo mundo morre, pelo menos tá nos braços do pai, né? A gente precisa continuar a viver e a gente vem com esses pensamentos. Aí depois vem a própria mente raiva. Não, mas Deus, por que que você levou ele agora? Deus, por que que você me mudou de país? Eu tava ali quase já conseguindo fazer o projeto. Ou ao contrário, né? Eu já tava ali com o projeto em andamento e você me tira, me troca de país, me troca de estado, me troca de cidade. Aí a gente vai para barganha. Não, mas se Deus me tirou desse projeto, acho que é alguma coisa, né? Acho que é um tempo de renovo. É que a gente tenta psicologizar, né? O pastor fala, a gente vai no culto, faz tudo, mas se a gente está ali com uma das emoções travada, a nossa cabeça não está descansada, a gente não consegue ouvir a voz do nosso pastor, da nossa pastora. A gente fica psicologizando o que eles estão falando. E aí eu posso passar pela outra frase que a gente passa, que é a da depressão. Não o transtorno depressivo maior, gente, mas a depressão da melancolia. É a vida, né? Não há o que fazer, vamos recomeçar, né? Ah, mas se não for de Deus, a ira de Deus vai cair em cima daquele pastor que me tirou. Porque às vezes a gente tem esses problemas burocráticos, às vezes até algumas desavenças humanas na obra, no ministério, né? A gente não pode ignorar alguma dessas questões que acontecem. E aí a gente passa para aceitação. Qual o problema dessas fases? Nenhuma.
desde que a gente passe por essas fases. O problema é que quando a gente não tá com a mente descansada, a gente deixa aquela emoção martelando na nossa cabeça, a gente vai empacar em alguma dessas fases e a gente não consegue ir para aceitação. Então, falar de descanso, que é o que a gente vai fazer hoje, fiquei treinando, né? Aqueles que entraram desde quinta-feira, de entender os tipos de descanso, é para isso. Porque quando nós temos diariamente pequenas doses do tipo de descanso, a emoção vai vir, é natural. Mas ela vai passar cada uma dessas fases. A gente vai ser corpo, alma e espírito e a gente vai chegar na aceitação e a gente vai virando as páginas. Então, para recapitular, o que que eu estava falando? Estava falando da importância da gente tratar os nossos problemas. Então, se você está vivendo uma crise, seja no casamento, no trabalho, na igreja, ou ainda vive um problema consigo mesmo, apresente ao Senhor. Conte para Deus, procure a ajuda de um irmão, uma irmã, um discipulado, um acompanhamento, porque a pior violência contra si mesmo é o sentimento de culpa e o que, perdão, irmãos, e o que que é esse sentimento de culpa? É a regra interna violada por nós mesmos. E aí, olha a espiral de pensamentos disfuncionais que a gente pode entrar e que as emoções vão se achegando, pegando a cadeirinha e sentando e nos atrapalhando. A gente começa a se questionar: por que eu fiz isso? Por que eu permiti? Deveria ter prestado atenção. Nossa, já estava dando sinais. Ah, se eu tivesse valorizado mais. Droga de juventude, por que que eu não nasci maduro? Ou deveria ter amado mais. E assim vem diversos pensamentos disfuncionais e atrelado com este post que eu fiz lá no grupo e compartilho agora, né? Alguns irmãos até repostaram. Não é que você não dá conta, é só que sua lista de tarefas é insana. Não estou falando para cada um de vocês rever a agenda de vocês que tem coisas em excesso e tem que tirar. Não necessariamente. Acredito que tem boas pessoas que sim devem desacelerar. Perdão, irmão, só um momentinho. Mas nossa lista de tarefas é insana, por quê? A obra do Senhor é grande e são poucos os ceifeiros. E não tem problemas essa lista de tarefas ser insana. Tem um monte de pendências a serem realizadas. É a gente não admitir que a gente não dá conta. É a gente querer dar conta de tudo, sem tirar o pé do acelerador, sem pedir ajuda, sem compartilhar. E aí, o que que acontece? Olha o nosso corpo, como ele vai sentindo. Irmãos, eu peguei aqui na versão em inglês, tá bom? Tem esse mesmo gráfico traduzido também no Google Imagens, mas eu quis trazer ele porque a gente está no original aí para não ter problemas aí de traduções. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em quatro emoções. Na primeira linha, tá? Na linha de cima, olhem só. A raiva, que é o anger ali, e o happiness, a felicidade. Irmãos, quanto mais amarelo, como que eu posso dizer, mais forte é a nossa sensação, que a gente sente mais. Quanto mais escuro, pretinho, como neutro, nessa mesma linha, a gente não sente. O que que seria esse último? Seria apatia. Tá tudo bem. Por exemplo, muitos agora de vocês podem estar com alguma dessas emoções, mas a maioria está no estado neutro aqui, né? Vou pegar você de novo, irmã Nayara, que você está aqui comigo. Né? Mas tá aqui, sentadinho, prestando atenção, anotando. Tô nesse estado neutro. Mas olha como o nosso corpo fala o tempo todo. Olha a diferença da raiva
E da felicidade. A felicidade, o nosso corpo todo tá alegre, né? Ó, dá vontade de pular, de dançar, né? Como Miriam dançou, o salmista Davi. Olha o nosso corpo todo ali exuberante. E olha a raiva. Aonde a raiva, essa emoção pega a gente? Pega no nosso peito, né? Os nossos batimentos cardíacos, a nossa forma de respirar, os braços, né? Parece que você quer dar um murro em alguém e a cabeça, sabe? Olha. Eu não paro de pensar, olha o tamanho do tanto que eu estou pensando. Aí vou para baixo na segunda linha, irmãos. Ansiedade. Olha a ansiedade ali, aonde que eu tenho? Eu já não tenho tanto, né? Aquela pressão ali na cabeça, mas eu tenho o quê? No peito. E do peito já começa a se estender para onde, irmãos? O aparelho digestivo, né? Quem lembra aí das aulas de biologia, de anatomia? Então, olha a ansiedade aí que provoca em muitos o quê? A síndrome do intestino irritável, gastrite nervosa, problemas no fígado, tá? Não vou me adentrar em todos aqui, fica para uma outra palestra aí, quem sabe para o próximo ano. Mas eu quis trazer isso porque é assim que o nosso corpo fica, irmãos, normalmente perante essas emoções. Agora, imagina o teu corpo 24 horas por dia, vários dias debaixo da raiva, debaixo da ansiedade, debaixo da depressão, debaixo da tristeza. Quem é que mantém o nosso corpo assim, irmãos? São os nossos hormônios. Né? Quando a gente fala nós somos seres biopsico, socioespirituais, o bio não é do biológico em si, é o que está por detrás do biológico. É o bioquímico, né? Nós temos as nossas químicas, agora está na moda, né? A gente toma a creatina, toma a melatonina para dormir. Nós temos um monte de hormônios que Deus tem aí nos dado a possibilidade aí, através da neurociência, de aprender. Então, lembram lá da raiva que eu falei para vocês? Está ali, está no coração, está no pulmão, está na cabeça? O que que nós temos já hoje, gente? Não sei se vocês já repararam no exame de sangue de vocês. Muitos médicos pedem o TGO e o TGP, né? O TGO e TGP são hormônios que a gente vê gordura no fígado. Irmãos, o que os médicos estão pegando de pessoas que trabalham como vocês, né? Que trabalham com o público, com problema de fígado. O transplante, a minha cunhada, ela é médica cirurgiã e trabalha com transplantes aqui no Hospital das Clínicas. O transplante de fígado atualmente, se vocês colocarem no Google, é o terceiro do país. Só que ao mesmo tempo, se vocês pegarem o paralelo da evolução, o Brasil é o país que menos tem feito uso de bebidas alcoólicas. Por isso que vocês veem o desespero que quem tem tempinho para assistir canal aberto, vocês veem propaganda de cerveja para tudo quanto é lado. Porque eles estão tentando o tempo todo vender porque caiu. Mas você fala, mas por que essas pessoas não estão bebendo e estão adoecendo mais do fígado? O TG e o TGP? Porque os dois não só perdem, né, o seu funcionamento por conta do álcool, mas porque o cortisol, que é o mais famoso hormônio do estresse, o pH dele, vocês lembram? Que tem o base, o neutro e o ácido. O cortisol, ele é um hormônio ácido. Aí lembram lá da figurinha, né? Ó, vou voltar aqui para vocês. Tá aqui na cabeça a raiva, não tá? Ó, o tempo todo eu tô aqui pensando. Então, o meu cérebro, o tempo todo, ele acha que eu tô sofrendo, alguém tá batendo em mim, que eu tenho que reagir. E aí ele fica secretando esse cortisol o tempo todo. O que que vai acontecer? É ácido. Quanto mais tempo eu passo com raiva, nervoso, eu vou adoecer do fígado, né? Então, tem inúmeras pesquisas da psicologia social, dentro da área da medicina mesmo, da endocrinologia, mostrando pessoas que trabalham em público adoecendo mais de fígado. Tristeza.
Irmãos, isso daqui eu não tô sendo mística, não, sabe? Daquelas coisas, tá de mal lá do irmão, ganhou um câncer, fez isso, fez aquilo. Não, é nós, é corpo, alma e espírito. Tudo tem relação, né? Então, a tristeza, quanto mais tempo, irmãos, eu passo triste. Não sei se vocês já tiveram depressão, eu tive depressão quando eu tinha 15 anos, quando eu descobri que o meu pastor tinha adulterado com a minha melhor amiga, que era líder dos jovens, eu fiquei muito mal. Então, eu tenho essa experiência pessoal além da clínica, não sei vocês, mas a tristeza não é que você não tem fôlego, não tem vitalidade, parece que tudo é meio exausto. Não. Porque quando nós estamos depressivos, a gente secreta hormônios que o efeito colateral é adoecer seus pulmões. Os nossos pulmões, eles perdem a vitalidade deles. Angústia, falei agora há pouco de vocês da ansiedade, né? Que adoece o estômago, né? Síndrome do intestino irritável, gastrite nervosa, o estresse, né? O estresse a gente coloca bastante o coração, por quê? Quando a gente está estressados, não é só o cortisol que secreta no nosso corpo, são vários outros hormônios. E esse ajuntamento de hormônios faz com que o nosso sistema circulatório ele tenha uma velocidade maior. Aí, de novo, vamos lembrar das nossas aulas aí de anatomia, né? Os ventrículos, os ares que bate e volta. Se eu aumento a velocidade, vai bater muito mais rápido e às vezes ele vai descompensar, né? A sístole e a diástole elas não vão estar adequadas. Então, eu posso ter, e a gente tem quem lida com o público, mais problemas de arritmias, cardiopatite, um próprio infarto, um derrame. E o medo, por exemplo, aqui também, o último que eu trago para vocês, né? Ele adoece os rins, né? Os hormônios do medo, né? Nossa, algo de ruim vai acontecer, né? A síndrome do pânico, por exemplo, não sei quem já sentiu na própria pele. Se eu tô com medo, gente, eu não posso ter tempo de ir no banheiro, né? Não sei quem já passou por isso ou passa. Eu tenho uma filhinha de 4 anos que desfraldou. Irmãos, e se eu demoro 1 hora para sair de casa, de 10 em 10 minutos eu pergunto: quer fazer xixi? Não. Quer fazer xixi? Não. Fiquei 1 hora perguntando. Em 30 segundos que eu entrei no elevador para ir para a garagem, quero fazer xixi. Quando a gente está com medo, quando a gente está fugindo, eu não tenho tempo para ir para o banheiro. Então, o que que acontece? Pá, os canais da uretra, eles se fecham. Não sei explicar direitinho, então algumas coisas que eu aprendo com a minha cunhada e compartilho com vocês. Mas eu queria e gosto muito desse exemplo porque ele pega tudo. Pega as emoções e deixa claro, olha como o nosso corpo padece. E tudo por conta do quê, irmãos? Lá atrás, né? Lá atrás eu não estar, não é divulgando, mas eu não estar compartilhando, não estar dando conta das coisas, ou eu não ter uma rede de apoio, não ter uma rede de suporte. E aí é onde que entra os tipos do quê, gente? De descanso que a gente precisa. Não dá para dizer para os irmãos, irmãs, vocês nunca mais vão ter raiva, irmãos, façam terapia todo dia, vocês vão estar terapeutizados. Não dá. Nós somos de carne e osso, nós vamos ter problemas, mas a gente precisa aprender a descansar. Esse gráfico, eu já acho que faz uns 2 anos que eu achei ele na internet, achei muito bonito, foi que eu compartilhei com vocês, né? Isso daí começou a ficar famoso de uns 3 anos para cá, mas como eu compartilhei lá no grupo, é resultado de um doutorado que foi feito, mostrando a necessidade, assim como nós temos diversos tipos de personalidades, né? As nossas formas de amar, né? Quem ainda conhece, né, das 5 linguagens do amor, as linguagens do perdão, nós também temos a nossa linguagem de descanso, que tem que estar relacionado à nossa personalidade, ao nosso jeito de ser, à nossa atuação. E eles são o quê? Eles são 7, né? O físico, o mental, o emocional, o social, sensorial, criativo e espiritual.
E agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês, já dando um exemplo mais prático, tá bom? Pensando em vocês. Só que eu não posso deixar de dizer que isso não é uma invenção nossa, tá bom, gente? Não é uma invenção da psicologia. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos deu um exemplo claro da importância do descanso, ao se retirar frequentemente para lugares solitários para descansar e orar, né? Aí eu deixo registrado para vocês Marcos 6, verso 31 e Lucas, capítulo 5, verso 16. E se nós precisamos ser imitadores de Cristo, como Paulo foi, por que que a gente não vai imitar que Jesus descansava? Não é mesmo? Então, esse modelo ele reforça a necessidade de equilíbrio entre trabalho e descanso, permitindo. E, gente, eu estou colocando sempre aqui missionários, porque vocês ficam à vontade para tirar foto, tirar print, querer compartilhar, dar aula, tá bom? Vocês viram que eu nem coloquei meu nome nos slides, que a gente está aqui para compartilhar. Então, tudo vocês vão ver que eu estou falando missionários, mesmo ali na imparcialidade, para vocês poderem usar o material, tá? Então, retomando, esse modelo reforça a necessidade de equilíbrio entre trabalho e descanso, permitindo que missionários sirvam com excelência e longevidade. Por que descansar é crucial para missionários? A gente viu a questão das emoções, como as emoções afetam o nosso corpo, mas se a gente pensar em vocês, porque sem um descanso adequado, os missionários correm o risco de enfrentar o burnout, esgotamento espiritual e físico, ou até mesmo perder a paixão pelo ministério. Como eu disse para vocês agora há pouco, às vezes a gente está tão atordoado ali na cabeça, pastor, missionário, o irmão está falando com a gente, e a gente está longe e fica psicologizando. A gente nem consegue reconhecer que a voz de Deus fala, eu acho que fulano andou falando com o pastor tá mandando uma indireta, isso é famoso, né? No nosso meio, de achar que o pastor tá dando uma indireta lá do púlpito. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso é um sinal de um esgotamento espiritual. E o que que o descanso permite então, irmãos? Renovação da força física e mental, clareza espiritual e emocional, maior eficácia no serviço e relacionamentos mais saudáveis. Então, vamos começar falando então de cada um dos tipos, né, relacionando a vocês. Vamos começar pelo descanso físico. Deixa eu dar uma olhadinha na hora. Qual a importância do descanso físico? Missionários frequentemente realizam o quê, gente? Atividades extenuantes, viagens longas, trabalho manual ou adaptação a ambientes físicos desafiadores. Portanto, o descanso físico permite a recuperação do corpo e previne o esgotamento físico. Quais são as práticas, então, para esse descanso? Sono adequado, pausas durante o trabalho, cuidados com a saúde e momentos de relaxamento. Descanso mental. Qual a importância do descanso mental? Porque vocês, meus amados irmãos, envolvem-se o tempo todo em planejamento, ou no ensino, ou no aprendizado de uma nova língua que pode sobrecarregar a mente, de uma nova cultura, né? Brinco com o pastor Sandro às vezes ali, né? Com a irmã Denise, o carioca com o paulista aqui, nunca para de trabalhar, o sol chove, o sol sol. Não são diferenças apenas transculturais overseas. A gente tem diferenças aqui, pertinho entre nós. E o descanso mental ajuda a clarear a mente e melhorar a concentração. Para isso, como praticar? Como ter esse descanso mental? Meditação, leitura leve, momentos de silêncio, né, as práticas de contemplação e evitar a sobrecarga de informação. Como assim? Irmãos, vocês querem se atualizar? Tomem cuidado, tá? E aqui eu não vou entrar em questão de política, não, né? Mas tome cuidado com quais são os canais de informações que vocês recebem, né? Às vezes eu comento com meu marido, eu começo a atender a partir das 6 horas da manhã. Às vezes você entra, você só tem desgraça.
E perdoe, irmãos, isso não é se atualizar, tá? Saber de sequestro, de bomba, de disso, não, a gente tem que saber, a gente quer se atualizar do quê? A gente quer saber sobre o quê? Então, vamos também tomar cuidado com a sobrecarga de informações, com aquilo que nós também temos ouvido, que a gente tem lido. Próximo tipo de descanso, descanso emocional. Qual a importância do descanso emocional? A vida missionária pode ser emocionalmente desafiadora devido ao afastamento ou literal da família, né? Ou por conta de passar o dia todo longe ali na obra, confrontos culturais e pressões do ministério. Então, descanso emocional ajuda a processar sentimentos e a prevenir esgotamento emocional. Como fazer isso na prática? Conversas com amigos de confiança, tempo com a família. E aí, gente, não tem como eu não indicar terapias, mas vejam, terapias. Não é apenas a psicoterapia, né? Às vezes você precisa fazer uma fonoterapia, uma fisioterapia, e não só relacionado à medicina, mas coisas. Vamos pintar, vamos aprender um instrumento, vamos tocar e a mentoria. Qual é a diferença da mentoria com a psicoterapia? Ter um amigo mais velho. Meu marido fala bastante da importância da gente ter cabeças brancas, né? A gente precisa sempre daquele amigo que vai dar um puxão de orelha, que vai nos nortear. Isso é muito importante para o nosso descanso emocional. Descanso espiritual. Bom, irmãos, esse aqui é um pouco mais pesado, né, para estar falando com os próprios irmãos, porque vocês estão constantemente envolvidos no ministério, que pode levar ao esgotamento espiritual, dificultando a conexão com Deus. Descanso espiritual fortalece a alma e renova a paixão pelo chamado. Como praticá-lo? Tempo de oração, jejum, meditação na palavra de Deus e momentos de adoração pessoal. Descanso social. E aí? Né? Nisso eu me pareço muito com vocês. A minha amiga Andréia, eu sei que ela está por aqui, ela vai concordar. Missionários, líderes religiosos estão constantemente interagindo com pessoas, e essa interação constante com pessoas pode ser desgastante, especialmente para missionários em ambientes de alta demanda social. O descanso social ajudaria no quê? A recarregar energias em relacionamentos saudáveis. Como coloquei isso em prática? Passar tempo com pessoas queridas, fazer atividades recreativas e ter momentos de solitude. E aqui, irmãos, quando eu coloco passar tempo com pessoas queridas, por que que eu não falei passar tempos com amigos? Porque, irmãos, tem amigos que você encontra com ele só vai falar de política. Ou ele só vai ficar falando de teologia, calvinismo versus arminianismo. Ou vai ficar falando da conferência que estava lotado, porque a fila, porque a comida, que eu não sei o quê. Não, então o descanso social é estar com aquelas pessoas fofas, pessoas queridas, mas que só vão falar de assuntos leves, suaves. Fazer atividades recreativas e ter momentos de solitude. Descanso criativo. Deixa eu tirar aqui em cima. Qual é a importância, né? O que que é o descanso criativo? A criatividade muitas vezes é exigida no campo missionário para resolver problemas ou desenvolver estratégias, né? Vocês precisam de muita criatividade, curiosidade, e esse tipo de descanso, então, ele alimenta a mente e a alma, dando beleza e inspiração para os projetos de vocês. Como colocar em prática, não teria como não sair disso daqui, né? É buscar apreciação da arte, de música, de naturezas, de hobbies criativos, né? Vou dar um exemplo do Pastor Santo, que eu sempre vejo ele com a família ali fazendo trilha, né, pelo Rio de Janeiro, essas coisas. É muito bom para esse tipo de descanso. Descanso sensorial. Vocês estão vendo aqui que já não tem a prática. Por que será? Já vou explicar. O descanso sensorial é o alívio da sobrecarga dos sentidos,
permitindo que o sistema nervoso relaxe e recupere-se. Para missionários que muitas vezes enfrentam ambientes intensos e estimulantes, esse tipo de descanso é particularmente importante. Já volto para essa tela. Ficou colado errado. Lembra do tema da minha palestra? Não é falta de fé, é falta de descanso físico e mental. Já passei agora há pouco com vocês essa telinha da esquerda do descanso físico, passei a telinha do descanso mental, mas irmãos, para vocês, independente lá do teste, para vocês que são missionários, qual é o tipo de descanso? Qual é o tipo de descanso que uniria o físico e o mental? É o descanso sensorial. Então, independente que a gente vai falar já já, para vocês todos que são missionários, ter o tipo de descanso sensorial é a regra da vez. Então, vou voltar. O que que é o descanso sensorial? É o alívio da sobrecarga dos sentidos. Vocês usam todos os sentidos de vocês, permitindo que o sistema nervoso relaxe e recupere-se. Para missionários que muitas vezes enfrentam ambientes intensos e estimulantes, esse tipo de descanso é particularmente importante. Então, como que vocês vão fazer isso, irmãos? Vamos lá, né? Descanso sensorial é importante, repito, fica à vontade para tirar print e tudo mais, irmãos. Porque vocês, missionários, frequentemente lidam com o quê? Ruídos constantes, multidões, trânsito musical alto, sons culturais específicos. Vocês têm a sobrecarga visual, né? Ambientes muito movimentados, né? Principalmente pós-pandemia, né? Não só quem já trabalhava fora, mas telas, né? De computadores, celulares, tablets, novos cenários culturais também, que você vê aquela roupa, né? Vê aquela cor, né? Estímulos táteis e olfativos, né? Contato físico frequente, abraço, aperto de mão ou exposição a cheiros e texturas diferentes em novas culturas. Ou pode ser o oposto, né? De vocês estarem aí com pessoas que vocês não têm o contato físico e fica aquela vontade de dar um abraço e fica só na vontade. Excesso de informações, né? Muitos estudos, pregações e interações contínuas podem sobrecarregar os sentidos. Então, a sobrecarga sensorial pode levar ao cansaço mental, à irritabilidade, à dificuldade de concentração e ansiedade. Portanto, o descanso sensorial, ele permite que vocês voltem ao estado de equilíbrio, melhorando a sua saúde mental e emocional. Por isso, descansar apenas fisicamente, né? Tomar um banho relaxante, dormir 8 horas por dia, fazer pausas, não vai ser apenas o suficiente. E ter uma meditação, momentos de silêncio também não são o suficiente para vocês. Para vocês é isso aqui, ó. São esses 6 passos. É ter o descanso sensorial. Então, vamos para a prática agora? Silêncio intencional, irmãos. O que que é o silêncio intencional? Encontrar um espaço tranquilo para evitar barulhos excessivos e reservar momentos longe de aparelhos eletrônicos, tá? Não basta só colocar aquele aplicativo lá da floresta, que você vê quantas florestas lá, quantas árvores estão, porque você tá ali o tempo todo olhando. Não, é deixar. Deixa o celular lá. Avisa a família, avisa a mim, ó, quem quiser falar comigo, café da manhã, almoço e jantar, né? Veja os horários que vocês têm para responder. Isso é um silêncio intencional. Segundo ponto, por descanso sensorial, escuridão ou luz suave, né? Evite exposição prolongada às luzes fortes ou telas, né? Use iluminação natural ou velas para criar um ambiente relaxante. Quem passa mal com cheiro de velas, ou quem é como eu que tem criança pequena, adolescente, pode botar fogo,
aquelas luzes amarelas, né? Antigamente, as luzes amarelas faziam realmente mal, né? Era uma outra composição. Hoje, as luzes amarelas que a gente chama, né? Que são as luzes frias quentes, né? Vocês podem ver a luz branca, oh, parece hospital, consultório. E aquela luz amarela de LED, ela traz essa iluminação natural. Terceiro ponto importante, tocar a natureza. Passe tempo em ambientes naturais, como parques, montanhas, à beira de um rio. Quem está como eu, que tem o Rio Tietê, Rio Pinheiros, né? Tenta ir para parque, que tem laguinhos, aí o cheiro vai ser mais agradável. Tire o sapato, tire o chinelo, sabe? Pisa no seu piso, pisa na terra, pisa no chão, faça o teu corpo sentir que ele está vivo, promova relaxamento. Quarto ponto, relaxamento auditivo. Escute sons suaves, como uma música instrumental ou sons da natureza. Ah, mas eu gosto de ouvir música. Não, o gostar de ouvir música é hobby. Aqui estou falando de descanso sensorial. Vocês precisam ter. Então, gosta de música de fulano de tal? Tente achar ela instrumental para você ouvir. Mas é sem fala, tá? É sem o teu córtex pré-frontal tá pensando. Pratique o silêncio para dar uma pausa ao ouvido. E aí a gente já puxa, né, nas práticas de mindfulness, que é focar na respiração ou em sensações simples, pegar uma textura de um tecido macio. A minha filha é autista e ficou na moda, você acha tudo quanto é lugar, aqueles palpites, né, que você fica apertando aquilo ali também. É gostoso aquela massinha de silicone. E experimentar momentos de solitude sem estímulos externos. E a sexta dica do descanso sensorial, né? Reduzir as interações sociais. Então, lembrando, gente, é descanso. Estou falando para vocês tirarem um day off total, um dia sabático. Isso é importante na rotina. Mas aqui é aquele descanso que vocês precisam ter todos os dias. Separe um momento no seu dia que você vai limitar essas interações sociais. E escolha roupas confortáveis e um ambiente com aromas suaves. Além disso, né, é importante a gente saber aquilo que nos descansa. Então, eu já falei para vocês, já dei a dica, e já dei a resposta. Para todos vocês missionários, todos precisam ter o descanso sensorial, mesmo que ele não apareça aí no seu gráfico, por tudo aquilo que eu acabei de explicar. Temos um teste que é esse teste de aprendizado de Kolbe. Eu falei com muitos irmãos, não vou saber agora falar, mas teve uma irmã lá que ela resumiu muito bem o que eu queria, né? Aqui para nós não interessa se eu sou convergente, divergente, né? Que somos divididos em quatro tipos. Para mim, não interessa ensinar para vocês qual é a forma que vocês aprendem. Isso é bom até para vocês saberem, para vocês estudar, né? Quem é que é do ouvir, quem é de escrever, quem é do ouvir e está escrevendo. Mas aqui, para mim, o que interessa é usar esse teste para vocês descobrirem que, além do descanso sensorial, quais são os outros tipos de descanso para o jeito de vocês, tá? Então, uma ferramenta para descobrir a melhor forma de tipo de descanso para a nossa própria individualidade. E aí, alguns irmãos, né? Não sei se surgiu antes, eu não consegui ver, mas eu vi hoje pela manhã alguns irmãos tentando dar nota e não conseguindo. Por quê, gente? Eu peguei aqui o primeiro, né? São 12 perguntas e essas perguntas são em bloquinhos, né? Então, eu vou fazer esse primeiro com vocês. Enquanto aprendo, gente, enquanto a gente está aprendendo, todos nós. A gente lida com os nossos próprios sentimentos, a gente pensa sobre algo, a gente gosta de fazer coisas e a gente observa e escuta. Só que tem gente que, quando ela está aprendendo, o principal dela é só observar e escutar. Essa história de pega um caderno, pega uma caneta. Não, se ela fazer isso, já era, ela não vai aprender. Então, aqui é para vocês selecionarem se tem totalmente a ver com vocês, é o número 4.
né? Então, se fosse eu aqui, ó, enquanto eu aprendo, eu iria colocar, gosto de observar e escutar, o 4. Gosto de pensar sobre ideias, seria o meu 3. Gosto de estar fazendo coisas, 2. E o gosto de lidar com meus sentimentos, 1. Tá? Então, por isso que não dá para vocês assinalarem 2, 2, 2, 3, 3, 4. Não, vocês vão ter que escolher. Por isso que são 4 alternativas e 4 opções. Feito isso, cada um de vocês teve um gráfico, né? Esse daqui foi o meu gráfico que eu compartilhei lá. Até pedi autorização para alguns irmãos para a gente compartilhar, mas aí a gente teria que se estender para o almoço, né? Não ia dar tempo, aí eu me empolguei demais. Então, deixei só o meu mesmo aqui. Tá bom? E aí, eu já vou abrir para a gente conversar, nossa roda de conversa. Mas como colocar em prática? Vocês fizeram esse teste? O que que vocês precisam perceber? Aparece o meu mouse, irmãos? Passando aqui ou não? Ah, então tá bom. Então, olha lá, o que que deu, né? Vocês comparando. Praticamente, cadê meu mouse? Volta mouse. Eu tô entre quem, gente? Experimentação ativa. Ah, ele cortou, né? Não tinha visto, me perdoem. Vamos fazer um paralelo com esse daqui, o laranjinha, tá? O meu gráfico maior, ele está entre o fazer, que é a experimentação ativa, com o sentir, experiência concreta. Então, o meu descanso precisa ser na onde, gente? Precisa ser o oposto. Eu preciso estar entre o pensar e o observar. Então, eu já tenho essa dica, certo? Aí eu vou pegar os tipos de descanso. Eu tenho físico, mental, sensorial, criativo, emocional, espiritual e social. E vou colocar agora, então, em prática o meu estilo de vida. Aí deixa eu pegar aqui. Eu coloquei de um jeito para todos, aí quem não estava no grupo poder também acompanhar a lógica. Então, eu compartilhei com vocês o meu estilo de vida, o que eu faço e deixo de ser, e fui dividindo. Gente, eu falei bastante, né? Obrigada a todos os irmãos aí que tiveram paciência comigo. Então, vamos lá. Falei que eu sou filha única. Não, tem uma coisa que eu falei antes aqui. Aqui, ó. Sou psicóloga e faço atendimento presencial e online. Mas se eu faço atendimento presencial, eu tenho um trabalho mental e mais um deslocar de um lugar ao outro. E online, tenho um trabalho mental. Ou seja, dessa primeira realidade, o que que eu tenho? Que eu tenho, então, um trabalho emocional, um físico e social. Falei que sou filha única que cuida de pais idosos. O que está envolvido? Um trabalho emocional e social. Esposa e mãe de uma criança de 4 anos. Então, eu tenho o físico, né, de deslocamento, seja com meu marido, seja com a minha filha, o emocional de família, o social, de atividades sociais, o sensorial e espiritual estão em ação. Sou líder do Ministério de Louvor da minha igreja. O que que eu tenho aí? Eu tenho também o emocional, o social, o sensorial e espiritual. Então, juntando tudo isso, o que que eu tenho, irmãos? Eu tenho o quê? Que as áreas físicas, emocionais, social, sensorial, mental e espiritual estão presentes na minha vida. De 7 áreas que a gente tem, 5 estão no dia a dia. Então, o que que sobraram para mim? Me sobraram dois tipos de descanso, que seria o quê? O sensorial e ou o criativo. Só que aí eu tenho que olhar aqui, né? Vamos ver o sensorial. Ele estaria entre aquele oposto que eu ensinei para vocês? Estaria entre o meu pensar e observar? Estaria, né? E o. Ai, gente, me perdi aqui, desculpa, eu falo tanto. E o criativo?
também estaria entre o pensar e o observar? Estaria. Então, aqui coincidiu que as duas áreas que sobraram são duas áreas que se encaixam. Então, para eu ter os meus momentos diários de descanso, eu preciso fazer, na prática o que eu compartilhei com vocês, atividades do quê? Do tipo de descanso. Exatamente, Nara, fiz leitura aí dos seus lábios, né? Do sensorial e do criativo. Para vocês, como eu falei, irmãos, todos vocês têm que ir para o sensorial. Ai, Cíntia, mas fazendo do jeito que você me falou, o sensorial não está aqui. Verdade, não está pelo seu jeitinho de ser. Mas ele entra porque você é missionário e lida com todas essas questões aqui que eu compartilhei com vocês. Tá? Então, meu objetivo hoje dessa palestra para compartilhar com vocês que não é falta de fé, né? É falta de descanso físico e mental. É, todos vocês, irmãos e irmãs, precisam colocar em prática o descanso sensorial, que são essas 6 dicas que eu passei, mais os tipos de descanso, que é o oposto do resultado que vocês encontram desse teste aqui que eu compartilhei. Agradeço todo mundo aí que sobreviveu. Eu falo demais, muito obrigada. E vamos abrir agora para a roda de conversa. E, Pastor Sandro, vou pedir a sua ajuda aqui. Eu acho que eu tenho, eu paro agora a apresentação, né? É isso? Sim, pode parar a apresentação. Isso. Ótimo. Agora é o tempo para você abrir o microfone, né, de cada vez e fazer sua pergunta, seu comentário, ou se quiser, escreva no chat que a gente vai estar vendo aqui, eu e a Cíntia. Alguma pergunta? Eu, eu